Olá, começa agora o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a prevenção de incêndios. Aqui nos últimos 3 meses foram registradas 4 ocorrências desse tipo, todas no centro de Maceió. Também vamos falar sobre abandono afetivo de crianças e idosos, um tema que é motivo de ações jurídicas de filhos contra pais, inclusive com pedidos de indenização. Nos últimos 3 meses deste ano foram registradas 4 ocorrências de incêndio em Maceió. Todas elas localizadas no centro da cidade. A maioria das lojas do comércio, assim de um modo geral, são construções antigas que já tiveram a rede elétrica alterada e isso aumenta muito o risco de curto-circuito. É preciso ter cuidado e a melhor maneira de evitar esse tipo de ocorrência é a prevenção. Aqui no estúdio eu converso com o capitão Luiz Diego, que é analista técnico do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Capitão, bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu falei de curto-circuito, mas essa não é a única forma de se causar um incêndio. Mas o curto ainda continua sendo a principal, seria isso? Especificamente nessa região onde vem acontecendo esses incêndios, nosso serviço de perícia diagnosticou que a principal causa hoje é exatamente essa questão da rede elétrica muito antiga, né? Porque a gente lá tem edificações que são muito antigas e às vezes o comerciante ele aluga lá o ponto dele, ou compra o ponto dele e ainda acaba não se preocupando com a segurança do local, né? Acha que se restringe a colocação de alguns poucos preventivos, quando na verdade é importante que ele também saiba o local que ele está alugando, que ele está estabelecendo o ponto dele e ele tenha um conhecimento maior acerca dessa questão das instalações elétricas, né? Que, como eu disse, são edificações muito antigas e normalmente as instalações estão muito prejudicadas. E tem que ter essa preocupação, na verdade, né? De saber se aquela rede vai, por exemplo, vai ter capacidade para aguentar o uso que é feito dela, tem que ter manutenção também, isso falta, na verdade? Veja só, Luiz, o que a gente precisa, isso tem que se tornar uma questão cultural, né? O cidadão, né? Aí eu já nem trato do comerciante em si, ele, tanto enquanto cliente, tem que cobrar, né, que o estabelecimento que ele está utilizando ali para fazer suas compras seja seguro, assim como o comerciante, ele também tem que promover a segurança para o seu cliente, né? Até como forma de tornar o seu estabelecimento mais atrativo, né? Porque é uma pessoa que vai comprar e sabe que está segura na hora de fazer suas compras, com certeza vai dar preferência pelaquela loja onde tem uma segurança maior. Então, assim, é uma questão muito cultural, a gente tem que batalhar muito para que o cidadão, ele traga isso para a sua cultura, uma cultura de segurança, né? Para que tanto o cliente ele sirva como fonte de fiscalização, né? Que exija do comerciante essa prevenção maior, e que o comerciante ele também não dependa dessa fiscalização e tome a iniciativa de tornar o seu ambiente seguro, né? Pois aí acaba se tornando, às vezes, uma economia tola, né? O proprietário ou o dono lá o empresário, né? Ele não faz aquela manutenção e o prejuízo acaba sendo maior. Isso também na questão da medida preventiva, né? Ele não toma aqueles determinados cuidados e o prejuízo pode ser maior. Exatamente. É tolice, no fim das contas, né? A gente diz no Corpo de Bombeiros que o combate ao incêndio ele inicia com a prevenção, né? É como eu falei. Certamente. A gente está muito acostumado iniciou o incêndio, iniciou o sinistro, a gente vai combater, vai apagar, sim, mas e aí? Os prejuízos que já foram causados em virtude do início daquele sinistro? Então, assim, todo o valor gasto com a prevenção é pouco, porque supondo que você gaste qualquer valor que seja lá na prevenção, se essas medidas que você tomou, ela vier a salvar a vida de alguém ali, vier a evitar um dano patrimonial, já foi o suficiente para custear o que foi gasto, né? Não, certamente, até porque dano patrimonial a pessoa até consegue ter um seguro aí que pode cobrir, mas vida não tem seguro que pague, né? Não tem preço nenhum. Essa questão realmente, a vida não tem preço, então qualquer valor que seja gasto para se evitar,
né, o prejuízo à vida não tem preço, né? Com certeza. Alguns desses estabelecimentos, se eu não me engano, não tinham extintores suficientes e os funcionários também não tinham preparo, né, para esse tipo de ocorrência. Existe alguma obrigatoriedade, tanto na questão dos extintores quanto na questão do preparo dos funcionários? Existe. Pessoal, Luiz, assim, a gente hoje tem que dividir as exigências do Corpo de Bombeiros, né, principalmente em 2 tipos de processo, né, de autorização para funcionamento. A gente tem um processo simplificado e a gente tem um processo completo. O processo técnico, que esse processo técnico completo, por assim dizer, ele vai ser exigido para edificações que tenham mais do que 750 metros quadrados. Para as que tenham menos do que 750 metros quadrados, vai ser o nosso processo simplificado, que é hoje normatizado pela Instrução Técnica número 40. Aproveitar para dizer que essa instrução técnica ela é disponível ao público no nosso site institucional, cbm.rl.gov.br, lá no link Serviço Técnico, em downloads, né, qualquer um pode ter acesso a essa instrução. E assim, eu estou falando especificamente dessa instrução número 40 porque as lojas lá no centro, né, os estabelecimentos comerciais, normalmente tem menos do que 750 metros quadrados. São raros os estabelecimentos lá que têm mais do que... Realmente são lojas mais estreitas. São lojas mais estreitas, exatamente, são lojas menores. E os preventivos para essas lojas também são menores do que os preventivos para uma loja que tem mais do que 750 metros quadrados, por óbvio. A nossa instrução técnica, hoje, ela exige que lá no estabelecimento a gente tenha os preventivos, né, os extintores de incêndio, as luminárias de emergência, as sinalizações de emergência, e que o responsável pela edificação ele garanta a saída de emergência adequada. Então, assim, essas lojas, como elas são muito pequenas, o preventivo de combate imediato, que a gente pode assim chamar, seria os extintores de incêndio. Então, assim, existe essa exigência normativa, essa exigência vai variar também de acordo com a área, né, dentro desses 750 metros. O número de extintores ele também vai variar, tem aquela posição correta, posicionamento, né? Área de caminhamento, para que o funcionário ele vá lá fazer o uso desse extintor. É um outro ponto aí, capitão, que eu acho que vale a pena a gente falar. O funcionário ele tem que saber para que serve cada tipo de extintor, exatamente, né? exatamente. Tem o extintor para determinado tipo de fogo. Agora sim, Luiz, hoje a nossa instrução técnica ela dá preferência pelos extintores ABC, né, que são os extintores que apagam os incêndios mais comuns, né, com líquidos inflamáveis, com madeira. Esses incêndios são os mais rotineiros, né? Sei. Então, assim, se o responsável pelo estabelecimento ele se dispor a comprar esse tipo de extintor, com certeza ele vai estar garantindo a segurança para o seu estabelecimento. Pode ter menos dor de cabeça. Né? Agora, o importante é o seguinte, é que ele também dê treinamento aos seus funcionários. Porque não adianta de nada o preventivo estar lá e você não saber usar. Ele tem que saber usar. Exatamente. Né? A gente orienta até o seguinte, que se ele não sabe usar, é melhor que ele ligue para o Corpo de Bombeiros assim, imediatamente, né? Ele evite fazer o primeiro combate, acho que mais adequado falar isso, que ele evite fazer o primeiro combate, que ele ligue para o Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros se deslocar. Não quer dizer que se eles têm treinamento, ele não deve ligar ao Corpo de Bombeiros. Pelo contrário, ele deve ligar ao Corpo de Bombeiros assim que possível, mas aí ele com treinamento adequado vai poder fazer o resumindo, é fazer inicial. Se ele souber fazer. Agora o Corpo de Bombeiros dá treinamento para a empresa, né? Solicitado, funciona, tem esse trabalho? Na verdade, esses treinamentos, eles passaram para a iniciativa privada, né? Hoje a gente tem algumas escolas responsáveis por esse tipo de treinamento. Terceirizou-se. Né, ele é um treinamento terceirizado. O que o bombeiro hoje tem é algum programa junto a algumas escolas, né, que a gente dá algum treinamento que a gente chama de CEPROSIM, né, que aí algumas escolas da rede pública, ou até da rede privada mesmo, chamam o Corpo de Bombeiros para essa semana, né, de prevenção contra incêndio e pânico. E aí o Corpo de Bombeiros vai estar orientando, vai estar mostrando como é que funciona, mas não é um treinamento específico, né? Muito mais orientação. Mais orientação, mais a criação de consciência mesmo. Exatamente. Eu acho que vale a gente abordar também, assim, a gente está muito focado na questão do centro, mas, por exemplo, a gente vê na parte alta da cidade, é muito comum fazerem queima de lixo ou de mato em terreno baldio.
Isso também pode ser denunciado como incêndio, por exemplo? Eu posso ligar para o Corpo de Bombeiros? Pode. Isso é perigoso, né? Isso aí não só é perigoso, como é comum, né? Acontece muito isso. E assim, às vezes eles queimam o lixo lá do terreno baldio, né, para limpar o terreno, não se preocupam com as precauções devidas, aí esse incêndio acaba tomando algumas proporções. Fogo e aí sai do controle, atinge a rede elétrica mesmo. Também, que pode ocasionar aí um apagão ali na região. E assim, tem que denunciar o Corpo de Bombeiros, tem que chamar o Corpo de Bombeiros para a gente poder fazer o combate necessário. Eu, particularmente, também já participei de alguns eventos, né, nesse sentido, de algumas queimadas que fugiram do controle, que a gente tem que ir lá para tentar conter, e realmente quando foge do controle fica muito perigoso. Pois é, porque o senhor falou no começo da entrevista que é uma questão cultural, aquela parte da não manutenção. Essa da queima do lixo é uma questão cultural também que deve ser combatida. Exatamente. Um outro ponto bacana, eu acho, para a gente abordar aqui é a questão de dicas em casa. A gente falou em incêndio em centro comercial, mas dentro de casa tem algumas medidas que eu posso tomar para evitar também alguns acidentes, né? A gente vê muito... por exemplo, notícia de até curto-circuito mesmo por conta de carregador de celular, ferro de passar, esquecido ligado aí. Tem algumas dicas que os bombeiros passam para quem está em casa? As principais causas de incêndio hoje em residência são as como você falou. O pessoal esquece ferro ligado, panela no fogo. É muito comum esquecer a panela no fogo. Trocar a mangueira do gás correto. Trocar a mangueira do gás, na hora certa, né? No momento certo, entendeu? Fazer uma inspeção visual do botijão para saber se o botijão ele está adequado para uso. No caso do vazamento de gás, é tomar cuidado para não ligar nada, né? Abrir, Exatamente, tomar cuidado para não ligar nada. Não explode, né? Tirar o botijão de casa, né? Botar ele numa área arejada, até porque os gases lá que estão no botijão são gases pesados, eles se acumulam no chão e eles não sobem, né? Não são gases leves. Então, assim, é importante que o pessoal lembre disso. O gás do botijão, ele é um gás que vai para baixo, não é um gás que vai para cima. Então, assim, dependendo do local que você colocar, ele vai criar ali um bolsão de ar. Chega a ponto de você sentir, então é porque o negócio já está complicado. O cheiro do gás, inclusive, já é artificial. Ele é colocado no botijão para evitar acidentes. Ok, então, para a gente encerrar bem rapidinho, voltando àquela questão do início, as lojas que estão irregulares, o bombeiro faz fiscalização, cabe punição, né? A fiscalização do Corpo de Bombeiros é constante. É importante frisar isso. A gente, ao longo do ano, a gente vai nesses estabelecimentos e tudo mais. Mas o que acontece hoje? A gente tem... Nosso efetivo, ele não comporta a quantidade, né, de lojas que a gente tem para fiscalizar. Então, a gente vai fiscalizando ordinariamente, mas aí, em alguns pontos que a gente entende ser mais críticos, a gente faz uma incidência maior. Né? O centro é um deles, a gente tem feito uma rotina de fiscalizações lá e, como você bem falou, cabe punição, né, para o comerciante que não se adequar, e aí ele venha a estar se adequando sob pena de multa. Né? Então, qualquer coisa, liga para o bombeiro, qual é o número? 93. Ok, então, capitão, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista. No próximo bloco, você vai saber o que é o abandono afetivo, um problema, infelizmente, frequente e que tem consequências sérias para quem é vítima dele.